A paz do Senhor Jesus são os vossos da Igreja de Jesus Cristo. Dando continuidade aí ao poder da língua, se alguém se considera, amado, religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum, conforme ali Tiago capítulo número 1. A língua, amado, ela tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la de forma correta ou incorreta, comerão ali do seu fruto, conforme ali Provérbios, capítulo número 18. Então, com muita paciência, pode-se convencer uma autoridade a ser branda, para que ela não venha quebrar os seus ossos. Se você sabe conversar ou se defender diante de um juiz, você sai de lá com a sua vitória. Provérbios, capítulo número 25. Então, por isso que Deus, amado, ele exaltou a mais alta posição a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele era um homem decente. Ele era um homem tranquilo, de doces palavras, de conselhos inafáveis. Ele é o Senhor da glória, conforme ali Hebreus capítulo número 1. E esse nome está acima de todo nome, porque Jesus paga o preço de morte, preço de cruz, por toda a humanidade. O nome de Jesus, amado, um dia fará dobrar todo o joelho diante da sua face, seja bons ou ruins, principados ou potestades, todos dobrarão o seu joelho diante de Cristo. Porque Cristo soube se comportar diante do próprio Deus. Ele era o Filho de Deus. É o Filho amado do Senhor, a quem o Senhor se compraz, tanto no céu como na terra, ou debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai, conforme ali Filipenses capítulo 2, verso número 9 em diante. Então nós temos que vigiar. Vigiar conforme a Bíblia nos explica, conforme a Bíblia nos orienta. Porque a Bíblia fala, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós venhamos vigiar e orar. Então, vigiar vem antes. Vigiar no que fala. Ficar atentos para não cair, amado, em nenhuma tentação do inimigo. Para que o inimigo não venha fazer com que você tropece durante a tua caminhada cristã. Devemos orar todos os dias? Sim, devemos orar todos os dias. Devemos entregar o nosso coração diante de Deus todos os dias? Sim. Pedir a Deus para nos ajudar a resistir todas as tentações? Sim, devemos. Mas não devemos ceder, amado, para o pecado, para o maligno. Mas se pecar, fiel é Deus para te justificar. Levanta e anda. Ser cristão, amado, é andar em vigilância. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não é andar temeroso, com medo de todas as coisas, porque a Bíblia também fala não temas. Amém? Mas nós temos que, em nome do Senhor Jesus, nos desviar das tentações, para conseguir resistir o mal maior, que é o pecado. Ficar ali todos os dias pecando, cogitando contra o reino dos céus, também não é louvável. Mateus capítulo número 26, ele fala, vigiar e orar, para que não caiam nas tentações do diabo. O espírito, amado, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, ela vai sempre tropeçar, sempre querer fazer coisas erradas. Mas nós temos que vigiar no que falamos, porque se nós encontramos um velho amigo que esse está no mundo das drogas, ou está na noitada, ou está fazendo coisa errada, e ali, meia hora de conversa, ele me convence a fazer o que ele está fazendo, amado, eu me deixei persuadir. A língua dele me deixou ali persuadido por aquilo que é mal. Mas a minha língua também pode convencer ele a deixar aquela situação. Portanto, nós temos que vigiar, porque o próprio Senhor Jesus fala ali em Mateus 24, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Vigiar todo dia, porque Deus ele pode, assim como um raio brilha do Oriente ao Ocidente, descer a essa terra. Nós temos que entender isso. Se o dono da casa, amado, soubesse a que hora Jesus viria, ele ficaria esperando. É como a situação de um ladrão. Você sai e não sabe que hora o ladrão vai chegar na sua casa. Que ele não chegue, né? Porque eu repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré essa situação no teu lar. Mas
Jesus, ele compara a parábola da chegada dele como a de um ladrão. Ninguém sabe que hora ele virá. Senão a gente ficaria aguardando. Amém? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que a nossa casa não fosse arrombada. Assim, nós precisamos estar preparados, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, virá com honra e glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quando menos nós esperamos. Então nós temos que orar no Espírito Santo em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, para que nós venhamos estar atentos, perseverantes em oração por todos os santos, conforme ali Efésios capítulo número 6. 1 Pedro, capítulo número 1, fala, portanto, que a nossa mente esteja preparada, pronta para agir. Nós temos que estar alerta, pondo toda a esperança na graça que será dada por Jesus Cristo a nós mesmos. Porque isso foi revelado. Amado, nós temos que se dedicar à oração. Quem se dedica à oração tem seus caminhos aplainados. Nós temos que estar alerta e ser agradecidos, conforme ali Colossenses capítulo número 4, verso número 2. Fazer oração de quebra de alguns princípios errados e ungir a cabeça dentro da igreja é um princípio de autoridade. Às vezes as pessoas chegam na igreja, eu quebro ali algumas maldições, algumas palavras lançadas, porque palavra tem poder, eu unjo a cabeça daquelas pessoas e na mesma hora aquelas pessoas começam a prosperar. Mas o que eu aconselho? Permaneça debaixo do princípio de cobertura. Permaneça ouvindo a palavra, porque fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu sempre aconselho essas pessoas a não passar mais do que 7 dias sem ir na igreja, porque ficando mais do que 7 dias sem ir à igreja, elas ficam sem a cobertura pastoral. Porque estão indo para o mundo e não indo para a presença do Senhor. Então, neste ponto, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, após manifestações das palavras, após ungir a cabeça dessas pessoas, quebrando tudo aquilo que está atrapalhando as suas vidas, a gente usa de conhecimento e explica tudo isso de uma forma mais agressiva e de uma forma mais ali extensa para aquela pessoa, para que ela não venha se desviar dos caminhos do Senhor. Impor a bênção, amado, ao término da oração. É o papel de todo pastor. Nós nascemos para plantar coisas boas. A Bíblia fala da mesma maneira que planta, colhe. Então o pastor ele tem que saber impor a bênção sobre a vida dos seus membros. Um pastor ele tem que saber abençoar como um profeta abençoa os seus seguidores. Assim, amado, como os céus são mais elevados do que ali nós mesmos, assim é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Deus vela para cumprir a sua palavra. Amém? Então nós temos que entender o princípio pastoral, o princípio da igreja, nós temos que entender o porquê disso e o porquê daquilo, para andar na presença do Senhor em espírito e em verdade. Amado, a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos que encher o nosso coração de coisas boas. Lá em Salmos 37,4 fala que agrada-te do Senhor teu Deus, Ele realizará o desejo do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? Você tem pensado coisas boas? Você tem falado coisas boas? Você tem profetizado ao teu favor? Você tem orado a Deus em espírito e em verdade? Você tem pedido a Deus clemência, misericórdia? Você tem pedido a Deus a sua presença na sua casa, no seu lar? Você tem ajoelhado e pedido a Deus para que Deus abençoe o teu dia? É o que você fala, amado. Assim como você falar, assim será. Oh, graça e paz. Aleluias. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus.